Agradeço, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Me permitam aqui apresentar esse voto separado, sem, obviamente, antes cumprimentar o senador Ricardo Ferraz pelo relatório. O relatório, eu acho que, tecnicamente, expressa os trabalhos dessa comissão. Entretanto, à luz dos notórios acontecimentos dessa comissão, entendi e entendo por bem a complementação de algumas informações, ou como acréscimo, ou como voto em separado ao relatório de Sua Excelência, senador Ricardo Ferraz. No voto separado, apresentamos o seguinte: começamos relatando o histórico da CPI. Notícias divulgadas sobre o Consórcio Internacional de Jornalistas deram conta de que cerca de 8.600 brasileiros seriam titulares de contas irregulares ou secretas, totalizando aproximadamente 7 bilhões de dólares junto à instituição financeira HSB Private Bank, em Genebra, na Suíça. Tais informações teriam sido gravadas em um disco rígido de computador e repassadas pelo senhor Hervé Falciani, ex-funcionário da instituição. Com o objetivo de apurar estas irregularidades é que foi instituída essa comissão parlamentar de inquérito em 24 de março do ano passado. E, inicialmente, contou com os dados disponibilizados pela grande imprensa para dar o pontapé inicial em suas investigações. Após meses de esforços junto às autoridades e órgãos competentes nacionais e internacionais, em 23 de fevereiro de 2016, a CPI recebeu da Procuradoria-Geral da República o ofício número 660/2016, ACRIM-SCI-PGR, informando que o Ministério da Justiça da França havia autorizado o compartilhamento de informações com esta comissão. No entanto, apesar deste grande avanço, a CPI se deparou com outro entrave de ordem técnica, a dificuldade na decodificação dos dados gravados no disco, uma vez que os mesmos são criptografados e nem a Polícia Federal ou o Prodazem se diziam aptos para tal tarefa. Com o intuito de superar definitivamente este obstáculo, a PGR disponibilizou à CPI, desde o dia 28 de abril, as senhas necessárias para o acesso pleno ao disco rígido. Com isso, em uma análise inicial, confirmaram-se as suspeitas de que cerca de 10 mil brasileiros foram registrados no banco de dados analisado. Trata-se da eliminação do último óbice real para que a CPI do HSBC possa efetivamente começar a produzir os resultados esperados pela sociedade. A maior motivação dessa CPI para a investigação é justamente descobrir a origem e a titularidade dos recursos depositados secretamente por brasileiros junto ao HSBC na Suíça. Isto porque contas secretas em paraísos fiscais, caso da Suíça, são notadamente utilizadas como instrumentos para práticas ilícitas, como a evasão de divisas, sonegação fiscal, assim como para grandes esquemas ligados ao crime organizado, como o narcotráfico e a própria corrupção. Aliás, a utilização de contas em paraísos fiscais para esconder recursos oriundos de corrupção é realidade pública e notória, como já apontam os desdobramentos da Operação Lava Jato. A análise inicial dos nomes divulgados pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativos resultou em uma lista amplamente divulgada, na qual figuravam, em uma contagem preliminar, 342 brasileiros com contas irregulares na Suíça, sendo que muitos são de alguma maneira ligados a escândalos de corrupção já noticiados, como Lava Jato, Metrô Alstom de São Paulo, dentre outros. A abertura dos dados presentes no HD seria a oportunidade legal e esperada para que o cruzamento de dados pudesse chegar ao desvelamento de crimes eventualmente identificados. Conforme prevê a Constituição Federal de 1988, a Comissão Parlamentar de Inquérito é dotada de poder próprio das autoridades judiciais, com o poder de inquirir testemunhas que julgar importantes para esclarecimento de fatos que julgar necessários.
Nesse sentido, apresentamos requerimentos solicitando quebras e transferência de sigilo fiscal de cidadãos que se encontravam na famigerada lista, que em um primeiro momento foram aprovados no dia 30 de junho de 2015, gerando a expectativa de que essas informações pudessem colaborar com nossos trabalhos. No entanto, na reunião seguinte, em 16 de julho de 2015, uma mudança de opinião provocou a aprovação de pedidos de reconsideração dos requerimentos recém-aprovados na reunião imediatamente anterior, situação que nos causou enorme estranheza e a percepção de que outras influências atuaram para desmobilizar o ímpeto investigativo dessa comissão. O motivo declarado de que não havia elementos suficientes para que subsistissem os requerimentos ante a época, a falta de provas independentes oriundas dos dados do HSBC não se encontra mais presente hoje. Precisamente em 28 de abril de 2016, a comissão possui pleno acesso aos dados, o que nos traz a necessidade de retomar os trabalhos investigativos em sua plenitude. Diante dos fatos, pedimos o apoio dos pares para ou acrescentar essas informações, ou a aprovação deste voto separado, ou para acrescentar essas informações ao relator de Sua Excelência, o senador, ao relatório de Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraz. Apontamos, na sequência, tópicos que em nosso entender, deveriam ter sido trabalhados com maior detalhamento no relatório final, ou, repito, que sejam incluídos no relatório de Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraz. Primeiro, dados que poderiam ter sido colhidos. A CPI do HSBC realizou oitivas com especialistas, representantes do ICIG, de órgãos públicos relacionados à área tributária, a área tributária investigativa do Brasil, com o próprio delator do Swiss Leaks, senhor Hervé Falciani, ex-funcionário do HSBC em Genebra, Suíça, e com outras pessoas que, de alguma maneira, pudessem, na teoria, contribuir para o desenvolvimento das investigações. Em linhas gerais, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos fez uma seleção de brasileiros com contas secretas no HSBC da Suíça e que, tradicionalmente, habitam as colunas sociais e, principalmente, policiais de nossos principais veículos de comunicação. São doleiros, bicheiros, traficantes, servidores públicos e empreiteiros ligados a escândalos de desvio de dinheiro público, só para exemplificar. Uma vez que ainda não havia possibilidade de acesso aos dados gravados no disco rígido, em poder do Estado francês, e também pela grande relevância do tema e dos protagonistas relacionados às contas secretas, recorremos ao Conselho de Atividades Financeiras, COAF, para que nos fornecesse relatórios de inteligência financeira a respeito de diversos integrantes da lista divulgada na imprensa. A conclusão foi de que alguns daqueles indivíduos apresentavam operações com movimentações financeiras suspeitas, o que motivou, assim como outros colegas da CPI, a apresentar requerimentos solicitando a transferência de sigilo bancário e fiscal de vários dos pertencentes à famigerada lista. Tais requerimentos foram apreciados e aprovados no dia 30 de junho de 2015. Entre os que foram objeto dos requerimentos estão Jacques Rabinovich, Jacó Barata, Rosane Ferreira Barata, Jacó Barata Filho e Davi Ferreira Barata. Quase que imediatamente após a aprovação dos citados requerimentos, o senhor Jacques Rabinovich impetrou a ação no STF no sentido de impedir a quebra do seu sigilo fiscal, sob o argumento de se tratar de uma ilegalidade por parte da CPI. No entanto, o ministro Celso de Mello deixou transparente que os trabalhos investigativos que vínhamos desenvolvendo estavam dentro das competências constitucionais estabelecidas para as comissões parlamentares de inquérito. Aí eu procedo um trecho do voto da liminar proferida por Sua Excelência, o ministro Celso de Mello. Fica claro que, segundo o ministro Celso de Mello, não houve qualquer ilegalidade por parte da CPI, e essa decisão abriu o precedente necessário para que os demais sigilos pudessem ser quebrados sem o receio da intervenção do Poder Judiciário.
Entretanto, mesmo essa validação da Corte Suprema, o que indicava um cenário favorável para o aprofundamento das investigações, esta CPI do HSBC, na reunião de 16 de julho de 2015, reconsiderou 6 dos requerimentos de quebra de sigilo aprovados na reunião anterior. Os mesmos integrantes mudaram de opinião e aprovaram as reconsiderações, sustando os efeitos dos requerimentos anteriores, sendo meu voto um único contrário. Com isso, foram beneficiados, por exemplo, os senhores Jacques Rabinovitch, Jacó Barata, Rosane Ferreira Barata, Jacó Barata Filho e Davi Ferreira Barata. Para que possamos entender a gravidade dessa decisão, que paralisou as investigações da CPI, vejamos quem são as pessoas que, em decorrência desta ação, não tiveram aprofundamento das investigações. Rosane Ferreira Barata, Davi Ferreira Barata e Jacó Barata Filho são integrantes da tradicional família Barata, liderada pelo patriarca Jacó Barata, mega empresário do ramo de transportes e responsável por empresas detentoras de concessão de transporte público no Rio de Janeiro. O senhor Jacó Barata é mencionado em lista de potenciais envolvidos em crimes tributários, sendo conhecido sob o epiteto de Rei do Ônibus. Em razão de ser um notório membro dos oligopólios de transportes urbanos no estado do Rio de Janeiro e do Brasil, ele é proprietário do Grupo Guanabara, um dos maiores conglomerados de transportes urbanos do país, que conta com uma frota que supera 4.000 veículos, composto por aproximadamente 20 empresas de ônibus e diversificada malha de investimentos que vai de bancos a concessionárias, passando por turismo, saúde e setor imobiliário. Seu processo de evolução patrimonial sempre suscitou desconfiança e chamou a atenção de autoridades, sobretudo em razão de sua atuação econômica fundamental orbitar em torno da administração pública. A construção deste império, invariavelmente, passou pela continuada relação com o poder público, através de sucessivos contratos administrativos, sobre os quais já se apresentaram inúmeras denúncias e suspeições, que só se reforçam com o envolvimento do mesmo no potencial do maior escândalo de sonegação da história. O fato de se tratar de contratante com a administração pública e em face dos deveres inerentes a essa condição de agir com probidade, zelar pelo cumprimento da lei e do dever qualificado, de prestar contas, trazido pelos regulamentos, somado à potencial ocultação de informações ao fisco, gera interesse público suficiente e relevante que podem ensejar a quebra de sigilo fiscal. Some-se a isso a monta possivelmente não declarada de até 270 milhões de reais em um único paraíso fiscal, o que torna exponencial a possibilidade de haver envolvimentos requeridos em rede criminosa que poderia ser revelada e desbaratada por meio dessa investigação, notadamente no que diz respeito ao setor de transportes públicos brasileiros. Jacques Rabinovitch consta na lista de brasileiros que possuem conta no HSBC Private Bank de Genebra, Suíça, ligados a grandes grupos empresariais do Brasil. O Conselho de Atividades Financeiras, COAF, do Ministério da Fazenda, informou em atendimento ao requerimento número 72 desta comissão, que há relatório de inteligência financeira associado a seu nome, o que aponta a realização de operações financeiras suspeitas. Outro ator de destaque na lista do SwissLeaks é o ex-secretário de Obras de Niterói, senhor José Roberto Vinagre Mocasel. Ele teria sido detentor de conta secreta de código 17617JR, ao menos no período de 28 de janeiro de 91 a 29 de abril de 2003. Coincidentemente, em matéria publicada em 19 de fevereiro de 2003, 2 meses antes do fechamento da conta, a revista Isto É apontou que Roberto Mocasel seria peça-chave do braço niteroiense da quadrilha de fiscais estaduais e auditores da Receita Estadual do Estado do Rio de Janeiro, que teria desviado para a Suíça 34,4 milhões de dólares. Logo, fica clara a importância de se aprofundar a investigação desse caso. É importante salientar que o senhor Mocasel não faz parte dos agraciados que tiveram reconsideração da quebra de sigilo na fatídica reunião de 16 de julho de 2015.
Pelo contrário, desde o dia 26 de março de 2015, o requerimento número 17 de 2015 aprovou a sua convocação para prestar depoimento perante a CPI, ou seja, está em vigência, aguardando apenas que os membros da comissão agendem a data mais conveniente para oitiva. A propósito, o mesmo requerimento também aprovou a convocação do senhor Henry Hoyer, mais um dos brasileiros com contas secretas no HSBC suíço, segundo a lista do ICIG. O senhor Hoyer ganhou destaque nos veículos de comunicação em razão das investigações da Operação Lava Jato, que o apontam como substituto do doleiro Alberto Youssef, como operador nos desvios de recursos na Petrobras. A relevância desse assunto já justificaria a urgência no agendamento de oitiva autorizada pelo requerimento, e é essa a nossa intenção, uma vez que ainda está vigente. Até aqui, apresentamos alguns célebres brasileiros pertencentes à pequena lista disponibilizada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. No entanto, há outras pessoas nesta lista, sabidamente ligadas a desvio de dinheiro público, ao jogo do bicho, ao tráfico de drogas, só para citar algumas áreas de atuação criminosa. É, portanto, inegável a importância e necessidade do aprofundamento das investigações por parte da CPI. Com respeito à decisão de Sua Excelência o relator, discordamos das investigações promovidas por essa comissão. Discordamos que as investigações promovidas por essa comissão já tenham atingido seus objetivos. Entendemos que o relatório final não poderia ser apresentado sem a apuração dos dados de quebra de sigilo de citados e, principalmente, sem a análise profunda das informações do disco rígido em posse da CPI, que, por sinal, já se encontra aberto para análise. Alternativamente a isso, apresentamos a possibilidade do conteúdo deste voto separado também ser acrescentado ao relatório final dessa CPI. Além disso, há ainda a necessidade da realização de oitivas com pessoas já convocadas por meio de requerimentos aprovados no andamento dos trabalhos da CPI. Entre eles, citamos Henry Hoyer, já qualificado, José Roberto Mocazel, José Roberto Saad Silveira, ex-prefeito de Niterói, Rio de Janeiro, senhor Paulo Celso Mano de Oliveira da Silva, ex-diretor do metrô de São Paulo, senhor Ademir Venâncio de Araújo, ex-diretor do metrô de São Paulo e ex-diretor de obras da CPTM, senhor Eduardo Queiroz Galvão e o senhor Dário Queiroz Galvão, nomes ligados à família Queiroz Galvão, controladora das empreiteiras Galvão Engenharia e Queiroz Galvão, investigada pelas operações Lava Jato. Neste voto separado, que eu repito, alternativamente, pode ser incluído como contribuição ao relatório final, chegamos às seguintes conclusões finais. Dessa forma, em que pese o robusto e detalhado relatório apresentado ao plenário dessa comissão, entendemos que há uma exigência da sociedade brasileira que não está entendida ainda pela CPI, a identificação de responsabilidade por parte dos correntistas e dirigentes, a identificação de responsabilidades por parte de correntistas e dirigentes do HSBC por eventuais danos ao Tesouro Nacional. Desta forma, indicamos ao Ministério Público Federal, pelo menos, a aprofundação das investigações em relação aos correntistas e, em especial, aos dirigentes do HSBC no Brasil por eventuais danos ao Tesouro. Há que se apurar quem entre esses milhares de brasileiros levou seus recursos para o exterior, com o objetivo de escapar do pagamento de impostos, sobrecarregando assim demais os contribuintes. Há que se responder também à responsabilidade dos dirigentes do HSBC Brasil em relação à existência dessas contas. Não foi convincente o esclarecimento prestado a essa comissão pelo senhor André Brandão, presidente dessa instituição financeira no Brasil. Seria de uma ingenuidade crer que os dirigentes do banco não tivessem conhecimento desse tipo de expediente utilizado pelos contribuintes brasileiros. Ressalte-se ainda que o HSBC está a um passo de ser adquirido pelo Bradesco. Trata-se de uma operação de cerca de 5 milhões de dólares, que vem sendo negociada há meses. 5 bilhões, perdão, desculpem, obrigado pela correlação. Estava reduzindo o preço. Na verdade, no relatório está 5 bilhões, o erro foi do leitor aqui. 5 bilhões de dólares.
5 milhões já é mais barato, né? Estava mais em conta. 5 bilhões de dólares, que vem sendo negociado há meses. Já tem aprovação por parte do Banco Central e deve ser julgada em breve pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Destaco que esta operação se processou paralelo ao tempo de vigência desta comissão parlamentar de inquérito. Há, portanto, um evidente interesse econômico para que sejam... Há, portanto, um evidente interesse econômico por parte dos dirigentes do HSBC no Brasil, contrário aos interesses de investigação desta comissão parlamentar de inquérito. Registre-se aqui a sugestão à Procuradoria-Geral da República e ao CAD que aprofunde também as investigações sobre a atuação dessa instituição financeira no Brasil e, em especial, sobre a atuação dos seus dirigentes em território nacional. Diante do exposto, entendemos que o encerramento da CPI não é oportuno na atual circunstância. Lembrando que, apesar da CPI existir há mais de um ano, apenas muito recentemente obteve as informações validadas pela Justiça francesa, afastando, assim, qualquer fantasma de ilegalidade das investigações. O encerramento da CPI, sem as conclusões decorrentes da análise dos dados disponibilizados pela Justiça francesa, sem a apuração das responsabilidades dos dirigentes da instituição financeira e sem o esclarecimento dos liames desses fatos com outras investigações sobre corrupção em curso no Brasil, representaria a desistência do cumprimento de seus objetivos, portanto, o seu fracasso. Clamamos, assim, os nossos pares que votem pelo prosseguimento dos trabalhos de apuração da CPI, visando o esclarecimento dos possíveis crimes fiscais por parte dos brasileiros associados às contas secretas na instituição do HSBC Private Bank, em Genebra, na Suíça, contribuindo assim com os outros órgãos investigativos para tornar nosso sistema financeiro mais transparente. Acrescento que, alternativamente, poderemos, se a decisão da maioria for a conclusão hoje dos trabalhos, acrescento e solicito que, pelo menos, o voto em separado aqui apresentado seja transformado em anexo ao relatório final da CPI. Além disso, solicitamos o aprofundamento da investigação sobre os personagens já citados anteriormente, todos objetos de requerimento de quebra de sigilo por parte da CPI e de requerimento ao Conselho de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, que concluíram pela identificação de movimentações atípicas. Embora não tenhamos aqui ainda os elementos para pedir o indiciamento destes senhores, aqui citado, dessas senhoras e senhores, aqui citado ao Ministério Público Federal, entendo que, pelo menos, temos os elementos para solicitar, por parte do Ministério Público Federal, o aprofundamento das investigações relacionadas às atividades desses senhores. Desta forma, apresento aqui alternativamente, pela rejeição do relatório apresentado ou, alternativamente, se entender o conjunto dos membros dessa comissão parlamentar de inquérito e Sua Excelência, o relator, a adoção deste voto como anexo às conclusões finais dessa comissão parlamentar de inquérito. Este o voto em separado, senhor presidente.